Olá, hoje eu vou dar início a os dois próximos vídeos temáticos, mostrando dois álbuns de músicos de jazz, que esses álbuns têm em comum duas coisas em comum, que é, primeiro, a influência da música espanhola, da música hispânica. E, segundo, a aproximação com a música clássica europeia. E então tudo a ver, né, esses dois álbuns clássicos, duas grandes obras-primas. E eu começo, né, essa série falando desses dois álbuns com essa temática, falando primeiramente de um artista, um músico que dispensa apresentações, que foi muito citado desde que comecei essa série de vídeos. Eu citei muito o nome dele em vários vídeos. Isso é a prova de que ele é realmente muito importante, tem uma importância, né, crucial na música do século XX, né? Mas agora chegou a hora de falar realmente dele mesmo, que é o trompetista norte-americano Miles Davis, que é outro músico que também, para mim, está num patamar lá bem para cima. É um dos gigantes da música, para mim. É um dos meus músicos também favoritos. E eu não podia deixar de falar dele, né? E então, aí eu vou falar desse álbum aqui. Sketches of Spain, um clássico. Esboços da Espanha, né, em português. E a contracapa é um texto aqui longo, né, falando sobre as músicas, a concepção desse álbum. E aqui, esse disco aqui, ele é uma versão importada. Ele é uma edição americana, que eu consegui por um preço até considerado baixo, né, na época, e acabei comprando. E o som é impecável, a qualidade de áudio, realmente, a qualidade de áudio dos discos importados, somente edições americanas, né? A qualidade de áudio é superior à qualidade das edições nacionais. Então o som é impecável, né? Agora, para falar um pouco sobre a carreira do Miles Davis, bem resumidamente, porque para falar tudo o que ocorreu, destacar várias fases da carreira dele, teria que ser uma coisa muito longa, né? Não tem como, porque a vida dele foi muito agitada, várias fases diferentes, e aconteceu muita coisa, né? Então, é só para resumir um pouco, ele é de origem humilde e o pai, depois ele se formou dentista, começaram a melhorar de vida. A mãe, ela, dona de casa e tal, mas ela tocava um pouco de piano.
Mas só que ela tocava escondida do filho, do Miles, porque ela não queria que ele se tornasse músico. Penso eu, porque, principalmente naquela época, o racismo era muito grande, preconceito racial, né? Era insuportável, né, para muitos negros, né? Que eram perseguidos, eram humilhados, né? E tinha cidades que havia até banheiro para os negros tinham que ir para era um outro banheiro, não podia usar o mesmo banheiro que os brancos. E às vezes em ônibus também eles tinham que ficar lá no fundo, não podiam ficar misturados com os brancos. Pois é, essas coisas aconteceram. É algo assim que enoja, né? A gente, né? Mas, infelizmente, a gente é obrigado a falar dessas coisas, né? Essas ignorâncias, né? Essas imbecilidades, né? Que aconteceram no mundo, né? Todos esses preconceitos e essas discriminações, né? Que fazem parte da história da humanidade, né? E a mãe do Miles, com certeza, ela tinha esse receio, né? Que depois talvez ele não vai ter sucesso, não vai para frente, porque ele é negro e também vai sofrer mais humilhação ainda. E isso depois, mais para frente, aconteceu mesmo, quando ele já era até já bem mais conhecido. E tem um caso de que ele sofreu um, um racismo terrível, né? Um segurança num teatro lá, não me lembro quando foi isso, sei que aconteceu isso. E aí discutiram e aí o Miles acabou brigando e teve troca de socos, né? Também. Nessa confusão. Mas aí, depois o pai dele viu que ele tinha assim um gosto, né, pela música e resolveu presentear ele com instrumento. E o mais assim curioso e até engraçado é que ele escolheu o trompete propositadamente, de pirraça até, porque o trompete era um instrumento que a esposa dele, a mãe do Miles, detestava. Ela detestava o som do trompete. Então acho que até por isso ele quis fazer uma, uma graça, né, com a esposa e ele deu justamente o instrumento que ela detestava tanto para o filho aprender a tocar. E aí ele foi começando a tocar de ouvido e tal, e depois ele se encantou pelo jazz, pelo blues, né, também, e principalmente pelo jazz, e começou a tocar com alguns músicos amadores ali, e foi aprendendo muitas coisas, né, a solos, né. Depois, mais para frente, ele começou a aprender a improvisar, depois se tornou um mestre, né, da improvisação. E aí, depois, bem mais para frente, ele começou a tocar em clubes, né, de jazz. Foi quando ele conheceu o bochechudo Dizzy Gillespie e o Charlie Parker, né?
e ele passou a tocar no quarteto do Dizzy Gillespie, né? E depois ele tocou também com o Charlie Parker, né? E os três tocaram juntos e até gravaram um álbum, né? Tem um álbum dos três juntos. E depois começaram a notar, né, o talento diferenciado do Miles Davis. Agora, o curioso também é que o Miles Davis, ele nunca foi, e nem ele se considerava um virtuoso do instrumento assim, de alta envergadura. Inclusive, ele mesmo dizia que o Dizzy Gillespie era melhor do que ele, bem melhor do que ele. Ele era realmente um virtuoso do instrumento, e ele nunca se considerou. Mas, em compensação, o Miles tinha um talento assim que poucos tinham, né? Que ele tinha um talento intuitivo, né? De ele simplesmente ele dar uma cara, né, à sua música que nem outro músico conseguia, né? As músicas, principalmente nessa época, nos anos 40 por ali, né? O jazz ainda era uma coisa muito genérica, né? Os músicos muito parecidos, né? A forma de tocar, e era difícil diferenciar, tanto que poucos se destacavam assim muito, né? O Louis Armstrong, né? Era um deles. O Duke Ellington, né? Eram poucos, exatamente por isso, porque era uma coisa mais genérica, né? E aí o Miles começou a se destacar exatamente porque saía dessa linha, né? Era um cara extremamente original, né? Na sua forma de tocar e principalmente improvisar. E aí, é claro, não demorou muito, e aí ele já começou a ter seus próprios quartetos e quintetos, né? E foi aí que ele começou a ter problema também com drogas, né? Muitos músicos de jazz tiveram envolvimento com entorpecentes. Eles tocavam muito de madrugada, era o ganha-pão deles. E aí eles não podiam ficar com sono. E aí começavam a dizer que a heroína, principalmente a heroína, né? Ela era muito eficiente para manter eles acordados. Eles não iam ter sono e eles iam se manter concentrados na música. E aí alguns músicos começaram a abusar heroína por causa disso. Só que o problema é aquela velha história, né? Que você se viciar, se tornar um dependente químico, né? E foi isso que aconteceu com alguns músicos de jazz que se tornaram dependentes químicos, né? Como, por exemplo, o Gary Mulligan, o Stan Getz e principalmente o John Coltrane, né? E o Charlie Parker também, né? O Charlie Parker e o John Coltrane morreram prematuramente por causa do abuso de heroína. E o Miles Davis também acabou se viciando em heroína. E aí chegou uma hora que já estava dando problema, ele estava se sentindo muito mal, ele se tornou um dependente químico, né? E aí ele estava muito triste porque ele queria se libertar desse vício para poder ter uma dedicação maior com a sua música, né? E aquilo estava
até prejudicando ele, né, na evolução da sua música. E aí ele tomou uma decisão e aí ele ficou 15 dias trancado no consultório do pai dele, num quarto ali, no consultório do pai dele. O pai dele também tinha uma farmácia, né, que ele era dentista. E até ele conseguir se libertar, não, sem usar a heroína e conseguir ficar sóbrio, se libertar totalmente. E aí, depois desse tempo, ele conseguiu finalmente se libertar, né, desse vício. E aí ele começou também a ficar, até no caso, mais chato e rigoroso. E aí ele não estava mais querendo aceitar músicos viciados, né, nos seus quartetos e quintetos. E foi isso que depois deu problema quando o John Coltrane, né, fez parte do seu primeiro grande quinteto, né, famoso. E aí os dois discutiram. Inclusive, o Miles Davis, ele gostava muito do John Coltrane e deu até um sax soprano para ele. Ele não tocava sax soprano ainda. E aí o Miles que incentivou ele a tocar o sax soprano. Então você vai se dar muito bem tocando o sax soprano. E aí ele começou a tocar por causa do Miles, que deu para ele o instrumento. Mas só que, infelizmente, o John Coltrane já não teve a mesma sorte do Miles de se libertar do vício das drogas. E ele continuou dependente químico, né? E só conseguiu se libertar já no final da vida, já era tarde demais, né? Por isso ele morreu com 40 anos. Mas aí o Miles deu um ultimato para ele e ele não conseguiu se libertar e aí ele foi demitido. E aí depois ele teve que tocar, formar os seus próprios quartetos, né? O John Coltrane, a partir dali. Agora, para falar um pouco dessa linha evolutiva da música, do jazz, do Miles Davis. Então ele começou com aquele jazz mais primitivo ali, né? Tocando com Dizzy Gillespie. E era uma coisa com muito swing e ainda muito limitado ritmicamente, né? E aí depois começou já a evoluir bastante a partir do bebop, né? E aí ele teve a sua fase bebop. E ele começou a se destacar mais e aí se tornar realmente uma figura bem mais cultuada no mundo do jazz, quando ele aderiu à estética do cool jazz, né? E também, logo depois, né, quase nessa mesma época, do chamado jazz modal, né? Que era um tipo de jazz diferente, né? Que era mais baseado nas escalas, né? Nos modos, né? E não naquela coisa dos acordes soltos, né? Aí cada músico improvisava livremente de acordo com esses modos, essas escalas. E de maneira bastante melódica. Então isso fazia uma música, o jazz, ficar muito mais rico, né? E ao mesmo tempo ele era melódico. E como
ainda nessa época estava começando a ter a evolução rítmica do jazz, né? E aí essa riqueza melódica compensava ainda algum tipo de limitação rítmica, né? E aí esse jazz, né, que era considerado o jazz sofisticado, elegante, né? O Miles Davis começou a ser muito associado, né? Chegou no seu auge no famoso álbum A Kind of Blue, né? Que é junto com o Time Out, né, do David Brubeck, e o Call Concert do Keith Jarrett, um dos álbuns de jazz mais vendidos de todos os tempos. É, né? Na verdade, o primeiro. Ele está em primeiro lugar. É o álbum de jazz mais vendido de todos os tempos. E aí, nesse álbum, por exemplo, ele já tem a presença, além do Coltrane, tem ali o Bill Evans, né? Pianista fantástico. O Cannonball Adderley, né? Também. No outro sax, né? Tem 2 saxofonistas, né? E aí depois dessa fase, o Miles Davis ele formou um novo quinteto, que aí ele chamou o Wayne Shorter no sax no lugar do Coltrane, e aí entrou o Herbie Hancock, né, no lugar do Bill Evans. E também entrou o Ron Carter no contrabaixo, né? E depois entrou o Tony Williams, né, na bateria também. E aí esse foi um dos seus quintetos, né, mais famosos, né? Aí durante esse período aí começou o período da transição, né, do jazz acústico para depois o jazz eletrificado, que depois passou a se chamar de jazz fusion. E depois também alguns passaram a chamar de jazz rock. Mas isso daí foi aos poucos, gradativamente, né? E aí depois ali daquele álbum Miles in the Sky, né? O Miles in the Sky já tem músicas ali. Já tem uma música que tem guitarra, né? Elétrica, que tem piano elétrico ali, mas uma música só, as outras são todas acústicas. E aí depois em Filhos de Kilimanjaro, e aí sim, aí já aparece o Hancock tocando piano elétrico ali. E aí o álbum posterior a esse, In a Silent Way, né? E aí já tem o Joe Zawinul, né? Depois fundou o Weather Report, né? Tecladista ali, também ali. E aí ele caiu de vez no jazz eletrificado, com muita influência da black music, né? Do soul, do funk clássico e do rock. Também tinha aquele rock psicodélico, né? Que estava ainda em voga, né? Jimi Hendrix, né? E depois também até alguma coisa ali mais latina, né? Por causa da paixão dele pela Espanha, né? Com o Santana também, né? Que foi outra influência. E aí veio aquele álbum clássico, outro álbum clássico dele, né? Espetacular,
Beach Brew, álbum duplo, e aí toda aquela explosão do Jazz Fusion. E é um álbum muito complexo, né? Ele é bem diferente do In a Silent Way, que é um álbum mais melódico, mais acessível, né? A sonoridade dele. Já Beach Brew é bem complicado, ele tem influência até do atonalismo, né? Ele tem camadas, junção de acordes muito complicados, complexos demais, uma rítmica também diferenciada, né? Ali tem passagens assim que em alguns momentos até soam imemorizáveis, né? Também não é fácil de memorizar esse álbum. E músicas muito longas também, né? Músicas, tem algumas que tem mais de 15, outras com 20 minutos ou mais. E tem os inimigos, né? E aí os puristas, né? Os puristas do jazz aí passaram a pegar no pé do Miles Davis. Aí começaram a falar que ele estava destruindo o jazz. E muita gente não gosta desse álbum. Muitas não, né? Algumas, né? A maioria ama, né? Esse álbum, né? Beach Brew. Mas algumas o odeiam, né? Falam que tem uma cacofonia sonora nele, né? E não tem, ele não é melódico, né? Mas outros, em compensação, elogiaram muito, né? Que o Miles fez uma revolução ali, né? Que influenciou muita gente e a partir dali passou a aparecer ali uma geração, né? De músicos muito talentosos que começaram a se interessar, né? Por essa estética, né? E passaram a partir dali a se dedicar ao jazz eletrificado e fundi-lo com outros estilos, né? Que passava então a ser chamado de jazz fusion ou jazz rock. Bandas como Weather Report, né? Return to Forever, Mahavishnu na orquestra. E aí nós tínhamos também aquele guitarrista Larry Coryell, né? Que também foi um dos pioneiros, né? Precursores desse movimento, né? Do fusion. Depois, mais para frente, o Jean-Luc Ponty também, né? Foi um grande nome também desse movimento, dessa estética. E aí tem um caso curioso que o Miles Davis ele conheceu o Hermeto Pascoal através do Ayrton Moreira, né? Percussionista brasileiro Ayrton Moreira, tocava na banda elétrica dele nessa época. E o Ayrton Moreira trouxe o Hermeto aos Estados Unidos para o Miles conhecer. E aí tem até uma lenda lá que falam que os dois chegaram a lutar boxe, né? Que o Miles Davis era um apaixonado pelo esporte, né? Pelo boxe. E gravou até um álbum, né? Em homenagem a um boxeador, né? Famoso, Jack Johnson, né? Tribute to Jack Johnson, né? E aí o Miles se encantou pelo talento, né? Do Hermeto e deu até um apelido para ele, chamava ele de Albino Maluco. Mas ao mesmo tempo o Miles mostrou também os seus defeitos, né? Santo ele nunca foi mesmo, né? E ele era um cara também complicado, era difícil trabalhar com ele e ele era terrível. Ele era um cara arrogante também, um cara egocêntrico e às vezes ele tinha algumas atitudes que não eram legais. E aí ele sacaneou o Hermeto num álbum que eles gravaram ao vivo, Live Evil, e o Hermeto participou. E aí o Hermeto colocou duas músicas, né? O Miles pediu para ele, né? Duas músicas, e tem duas músicas nesse álbum do Hermeto.
igrejinha, né? Em inglês, little church, e nenhum talvez, né? E a gente sabe, aliás, nós que conhecemos a música do Hermeto, qualquer pessoa que conhece a música do Hermeto, sabe que essa música é dele na hora. Quando ouvem essas músicas, a pessoa percebe que as músicas são do Hermeto, porque é a característica dele, né? Tá ali. Aquele estilo experimental dele, né? Intuitivo dele, tá ali nessas músicas. Ou seja, a gente percebe que não são músicas do Miles Davis. Pois é, mas o Miles Davis roubou essas músicas do Hermeto e creditou a ele. E aí no álbum aparece essas músicas como compostas pelo Miles Davis. Isso fez o Hermeto ficar muito magoado e depois ele voltou para o Brasil e decepcionado, né, com isso. Mas ele deixou para lá e nunca processou o Miles, né? E nunca deixou de admirar o Miles, né? Também ele dizia isso. Mas a verdade é que o Miles Davis pisou na bola com o Hermeto, né? Nesse caso. Mas só que não adiantou porque a gente sabe, todo mundo que conhece, né, a música, que é fã, admirador do Hermeto, sabe que aquelas músicas são dele. Elas não são do Miles. E aí depois o Miles Davis teve um período de vários anos afastado da mídia, afastado de concertos, de shows, de gravações, aí 6 anos, né? Ele passou. E aí ele voltou nos anos 80 com mais aberto, e aí até com influência até de música pop ali, chegou a gravar até Billie Jean do Michael Jackson, né? Uma versão instrumental. Gravou alguns álbuns bem mais infelizes, né? Como Tutu e principalmente o Amandla, né? Que para mim é se não é um dos álbuns mais fracos, né? Mais infelizes da carreira dele. Ali com influência até de hip hop ali que não casou legal ali, não. Felizmente ele ficou muito doente, com câncer, né? E aí ele veio a falecer com 65 anos, em 1991. Mas deixou seu legado aí, né? Mas agora, falando desse álbum, Sketches of Spain, a capa, né? Aí até com as cores, né? Da bandeira espanhola, né? Amarelo, vermelho e preto. Tem uma coisa curiosa, a geração dos músicos do Miles Davis, essa paixão pela Espanha, né? Pela música espanhola. E até no álbum A Kind of Blue já tem uma música chamada Flamenco Sketches, né? Que já remete à música espanhola. E o Miles ouviu o concerto de Aranjuez de violão, concerto de violão mais famoso, né, de todos os tempos, do compositor espanhol Joaquim Rodrigo, e se encantou principalmente pelo segundo movimento, lento, né? E aí ele teve essa ideia de gravar, fazer uma versão jazzística, né? Dessa obra, desse movimento. E aí ele convocou um cara que ele já estava trabalhando com ele, que se tornou um dos seus grandes amigos e parceiros musicais, o músico, compositor, arranjador e orquestrador Gil Evans. Não confundir com Bill Evans, né? É Gil Evans com G de gelo, né? Gil Evans. E esse Gil Evans, acho que junto com Michael Gibbs, né? É um dos maiores orquestradores da história do jazz. E aí
o Miles já tinha feito 2 álbuns incríveis em parceria com ele, o Miles Ahead e a versão de Porgy and Bess, né? A famosa ópera do George Gershwin, ópera americana. Versão instrumental do Miles Davis. E aí, para encerrar essa trilogia, né? Eles gravaram este álbum Sketches of Spam. E aí é incrível a escolha do repertório. O Miles Davis aqui, ele está totalmente como intérprete, não tem nenhuma música composta por ele. Ele interpreta 2 peças de compositores clássicos, além do famoso adágio do Concerto de Aranjuez. Ele toca The Pen Piper, né? The Pen Piper, que é uma parte da obra El Amor Brujo, do também espanhol Manuel de Falla. E ele dá um show ali no trompete com surdina, né? E depois as outras obras, as outras faixas, são todas composições do Evans. Esse concerto de Aranjuez, esse adágio, o Miles aqui está no auge da forma, seu trompete alça voos ali, texturas, solos delicados, a orquestração sofisticada do Gil Evans também chama atenção. E é sublime. É a música mais longa, né? Tem 16 minutos, né? E nunca soa monótona, porque o Miles, cada vez, ele, nos solos dele, ele uma estrutura ali elegante ali, refinada ali, né? Nos solos, né? E com muita uma coisa emocional ali, né? Também que ele coloca, né? Muito bonita ali. Então é incrível, né? E na versão da obra da parte do El Amor Brujo, do Manuel de Falla também, ali ele toca o trompete com surdina, né? Uma das características dele também, né? E é um momento também brilhante. E aí depois vem as composições do Evans, né? E a gente destaca aqui a saeta, que tem um ritmo marcial, uma coisa que lembra marcha, né? Uma coisa meio militar ali. Uma incrível orquestração do Evans, né? Um cara que tinha um equilíbrio assim de saber fazer uma orquestração assim que casava muito bem com os temas jazzísticos, né? E também um compositor também brilhante também, né? Ele conseguiu pegar essa estética, né? Esse estilo espanhol, né? Não, mesmo não sendo um músico espanhol, ele conseguiu captar bem essa atmosfera hispânica, né? Nessas suas composições. E na Soleá também, né? Melodicamente também, né? Ali a estrutura harmônica, tudo ali, e rítmica, né? Com a inspiração de algumas danças espanholas ali. E uma coisa que também chama atenção nesse álbum, e isso incomodou alguns puristas do jazz também, né? Que ele não tem muito espaço para aquelas improvisações mais típicas, né? Do jazz. Aqui a gente não encontra aquele Miles
com todas aquelas improvisações, né, típicas, né, dele, né, próprias dele. E aqui ele está mais conciso, e aqui ele respeita mais os temas, os solos não extravasam muito, nesse sentido, com no máximo alguma improvisação ali bem curta. Então ele se concentra ali como um intérprete, né? Acho que até por isso, né? Como ele está como intérprete aqui, não tem nenhum tema seu aqui, e ele está mais discreto no sentido dele que ele respeita mais as obras, né? Principalmente as composições do Evans ali, né? E aí o pessoal mais tradicional do jazz acho que não entendeu essa proposta, e isso incomodou, e teve algum pessoal que criticou, falar que não parece um álbum de jazz porque não tem improvisos, né? Aqueles improvisos longos, né? Mas a proposta realmente não era essa, né? Tanto que ele é um álbum bem diferente, né, dos outros, né? Porque ali só o trompete, né, do Miles, e o resto é tudo orquestra. Então não tem, por exemplo, não tem um saxofonista tocando ali de maneira solo com ele, não tem um pianista, não tem um contrabaixista, né, fazendo aqueles solos típicos mais swingados ali, né, e nem um baterista. Então ali é o Miles Davis no trompete e uma orquestra ali bem exuberante, né, e bem refinada ali acompanhando ele, e mais nada. Então a proposta realmente era bem diferente aqui nesse álbum. E é por isso que ele se tornou assim um álbum icônico, né? Até por isso, né? Por ele ser diferente, né? É um dos álbuns mais diferentes que o Miles Davis gravou. E depois, aí já na década de 80, muitos anos depois, né? Esse disco é de 1960, né? Lá no finalzinho da década de 80, quase 3 décadas depois. E aí ele com outro parceiro já, né? Que se tornou também o seu parceiro nos anos 80, o contrabaixista Marcus Miller. Aí ele gravou, esse sim é o trabalho dele, na minha opinião, o melhor trabalho dele nos anos 80, que é a trilha sonora de um filme chamado Siesta, Music from Siesta. E aí ele volta a trabalhar com música espanhola. Só que ali já tem vários temas já dele, né? Ali, além de vários também do Marcus Miller. E a gente percebe que ele tinha essa fascinação, né, pelos temas espanhóis. E é uma coisa que a geração, principalmente a geração de músicos que trabalhou com Miles Davis, nos seus quintetos, ela herdou isso, né? Vários músicos, né, tiveram essa influência. Eu inverti aqui. Na verdade, a música do Manuel de Falla é Will of the Wisp, né? Will of the Wisp. Aí The Pen Piper é uma daquelas composições do Gil Evans aqui. Corrigindo aqui o erro aqui. Mas voltando então essa coisa da Espanha, e uma coisa também mais assim curiosa também é essa fascinação pelo Concerto de Aranjuez, por esse adágio do Concerto de Aranjuez, que vários músicos de jazz fizeram suas versões para esse concerto, essa obra do Rodrigo. E aí, já dando uma dica
que no próximo vídeo, que eu vou falar do outro álbum, também segue essa linha, né, dessa temática, né, da Espanha e também da influência também da música clássica. E aí eu vou falar desse outro músico que trabalhou com Miles Davis na sua fase elétrica, né, seu quinteto, e ele também gravou, ele compôs uma música baseada também nesse segundo movimento do Concerto de Aranjuez, e acabou se tornando a sua música mais famosa. Então aí já fica uma dica que músico é esse. Quem conhece a carreira do Miles Davis, acho que já sabe de quem eu estou falando. Então aí eu vou falar desse músico, outro músico incrível, no próximo vídeo, e desse álbum dele que é uma obra-prima e que também tem Espanha no nome, e tem também essa influência e essa junção também com elementos da música clássica. E aí eu vou deixar aí no ar, né? E aí no próximo vídeo eu vou falar quem é esse músico desse álbum. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.